Graça e a paz, meus irmãos. Estamos aqui para falar das boas novas do Evangelho, amém? Eu e você somos alunos do Espírito Santo nesses dias para avançarmos no entendimento sobre a cura, amém? Somos alunos do Espírito Santo. E eu tenho compartilhado aqui, começamos ontem, mas a ideia é compartilhar algumas experiências, algumas leituras da palavra, algumas experiências que eu tenho tido com Deus nessa área. E a primeira coisa que Deus tem me ensinado, que eu quero compartilhar com você, é que nós não temos como desfrutar da cura se nós não tivermos a total compreensão, a total clareza de que a vontade de Deus é que todos os filhos dele desfrutem de cura para o seu corpo. Essa é a vontade de Deus. Infelizmente, por algumas teologias estranhas, elas acabam trazendo dúvida no nosso coração. E você precisa resolver essa dúvida no seu coração, acerca da cura. Nós não podemos pegar as experiências negativas de algumas pessoas e trazermos para as nossas vidas. Porque se eu quisesse colocar em dúvida que o desejo de Deus é que todo filho dele ande em vitória sobre o pecado, porque eu conheço alguns irmãos que não andam em vitória sobre o pecado, então todo mundo teria liberdade agora de pecar. Mas não é assim. Nós sabemos que algumas coisas, por alguns motivos, e são N motivos, podem levar um filho de Deus, mesmo salvo do inferno, a não viver a salvação do pecado, no sentido da prática do pecado. Ainda continuar, como diz Gálatas capítulo 4, verso 1, o herdeiro enquanto é menor e nada difere do escravo, apesar de ser o senhor de tudo. Agora eu quero te trazer aqui para fortalecer a tua fé um entendimento muito forte, que Deus, quando a Bíblia fala de salvação, no entendimento de Deus e do idioma grego, a palavra salvação não se limita apenas à salvação do inferno, mas sim limita à salvação de uma forma ampla. E nessa amplitude da salvação, que nos traz a plena libertação em Cristo Jesus, inclusive das nossas enfermidades, nós podemos encontrar na Bíblia que a palavra que fala lá em Romanos capítulo 10, verso 9, que fala que será salvo, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Todos esses versículos, a partir do versículo 8, 9 e 10, que fala será salvo, sobre salvação, ele é a palavra no original grego, sozo. Mas interessante que quando fala ali que Jesus, em Marcos 6,56, e todos os enfermos que lhe tocavam saravam. Essa palavra saravam é a mesma palavra sozo, é a mesma palavra. E nós podemos encontrar essa palavra, a mesma palavra, sendo traduzida para o português de várias formas, mas sendo a mesma palavra no original grego, no original da Bíblia, no grego. Então vamos ver aqui uns exemplos. Quando a palavra do Senhor nos fala ali, por exemplo, em Marcos 5,23, sari, o texto fala sobre sari, é sozo. Ali em Marcos 16,16, quando fala ali de salvação, é sozo. Em Efésios 2,8, é também a palavra sozo, que é onde fala que você é salvo pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Aí nós temos outros textos, em Lucas 18,42, Tiago 15, Marcos 5,28, Lucas 17,19, em Atos 4,9, que fala ali quando fala de curado. No texto está usando a palavra curado, é sozo. Em Atos 4,12, em Marcos 6,56, saravam, que eu já falei lá no começo, ou seja, a mesma palavra sozo, ela é traduzida como, aqui nós podemos encontrar algumas formas que ela é traduzida como saravam, salvo, salvou, salvará, salvou, salvou, curado, curado, saravam. Ou seja, para Deus, meus irmãos, quando a palavra dele fala de salvação, inclui mais do que se livrar do inferno, mas diz respeito a nos salvar de tudo aquilo que nos oprimia, de tudo aquilo que não é vontade de Deus,
A salvação de Deus inclui muito mais do que deixar de ir para o inferno, mas inclui também a tua cura. Receba hoje a salvação. Se eu falar hoje para você, receba hoje a sua cura. Eu vou falar para você hoje, receba a sua salvação. Eu estou falando a mesma coisa. Porque quando eu falo receba a sua salvação, eu estou falando seja livre de tudo aquilo que você precisa ser livre. Seja livre de tudo aquilo que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então creia, quando nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, não é apenas do inferno, mas Ele é o Salvador também para o nosso corpo. Afinal de contas, o Espírito Santo hoje reside no nosso corpo então é templo do Espírito Santo, o nosso corpo foi comprado por bom e alto preço, então creia que a cura também é para o seu corpo. E eu declaro, hoje a salvação chegou na sua casa, em nome de Jesus.